Bom dia, meus alunos de TCC, tudo bem com vocês? Bom, a gente fez uma aula ao vivo, eu expliquei algumas coisas sobre a próxima tarefa, mas eu combinei com o pessoal que estava na aula de gravar um videozinho explicando como que vai ser essa tarefa para vocês entenderem melhor, tá? Essa próxima tarefa vai valer 2 pontos. Então, com isso, a gente já tem de pontuação para V1 um ponto da primeira tarefa, 5 pontos da segunda, 6, com mais esses dois, 8 pontos, tá? Então vai valer 2 pontos. Ela precisa ser entregue dentro do prazo que eu colocar para vocês lá no Google Classroom. E é importante seguir esse prazo, né? Porque o semestre está transcorrendo e aí vai chegar a parte para vocês logo em seguida de desenvolvimento do texto, que leva um pouquinho mais de tempo. Então vocês precisam enfiar a cara mesmo, tá? Trabalhar mesmo nisso para poder dar certo o TCC de vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso que vocês postem hoje no Google Classroom, vocês escaneiem o fichamento e postem lá para eu poder marcar a pontuação de vocês. E a próxima tarefa vai ser o seguinte: no nosso TCC, que é um artigo científico, a gente não vai usar sumário, tá? A estrutura do artigo científico vai ser outra. Mas a próxima tarefa é fazer um sumário para fins de orientação do que vocês vão escrever e de quem vai ficar com cada parte do trabalho para poder escrever. E para eu poder acompanhar o desenvolvimento de cada um dos integrantes do grupo. Então, eu vou mandar para vocês. Eu peguei aqui um pedacinho de um sumário de um artigo meu e algumas referências também, referências bibliográficas, como fazer a citação, né, daquelas obras que vocês utilizam, de artigos na internet e tal. Então eu coloquei um exemplo de referências também, vou mandar em Word, porque aí fica fácil para vocês entenderem como montar a estrutura do que eu quero, tá bom? Isso vai ajudar muito vocês, porque aí vocês vão ter já a noção certinha de quem vai ficar com cada parte, quem vai desenvolver cada parte do trabalho. E eu preciso que ao final, depois que tiver tudo pronto, vocês harmonizem o trabalho para ficar um trabalho mais harmônico mesmo, né? Com um início, meio e fim parecido, porque às vezes cada um usa um tipo de linguagem. Então tem que ter uma revisão aí no final para ficar uma coisa mais homogênea, tá? E o sumário, então, ele vai ser o trabalho, né? Vai ser dividido mais ou menos desse jeito. Vocês vão colocar primeiro o título do trabalho na página do sumário para eu poder saber do que se trata, né, aquele sumário, senão eu fico perdida na hora de corrigir de todo mundo. Então, o título do trabalho, só o título e os integrantes, e aí vem o sumário. Então, vocês podem colocar lá, por exemplo, se vocês forem falar sobre, por exemplo, violência contra animais, tá? Um exemplo. Então, esse é o título, violência contra animais domésticos. Aí, vocês vão colocar lá, histórico que envolve proteção dos direitos dos animais. Então, quem que começou com essa iniciativa de se proteger os animais e tal? Então, tópico 1. Tópico 2. Os animais como seres sencientes, ou seja, né, que sentem também. Tópico 3. O que a Constituição trata do assunto de violência contra animais. Tópico 4. O que as leis leis infraconstitucionais e os direitos dos animais, tá? 5. Conclusão, ou então coloca mais um tópico se vocês acharem necessário, né? Sobre especificamente a posição de uma doutrina, alguma coisa assim. Depois vem o tópico da conclusão e em seguida referências, tá? E esse sumário vocês vão fazer porque com base nele vocês vão escrever o texto.
Pode ser que ao longo do trabalho esses itens mudem de lugar, vocês resolvam tirar um dos itens, colocar outro, não tem problema. O importante é a gente ter agora o esqueleto do que vai ser o trabalho. Então vocês vão montar esse trabalho com base nesse sumário, vão escrever com base no sumário. E é interessante vocês montarem, dividirem o que cada um vai escrever com base no fichamento de cada pessoa do grupo. Então, se uma pessoa pegou mais a parte histórica, ela pode fazer o capítulo da parte histórica. Se a outra pessoa pegou mais a parte de leis infraconstitucionais, quais leis que tratam de direitos dos animais, essa pessoa pode falar sobre essa parte, tá? Lembrando que a conclusão é uma parte muito importante, porque é uma das primeiras coisas que a gente lê quando a gente pega um TCC. A introdução e a conclusão, tá? E aí a gente vai ver se vocês desenvolveram bem o tema. Na conclusão, vocês podem se posicionar, colocar ali um pensamento crítico de vocês. E é interessante isso para a gente saber para que lado vocês foram com relação àquele tema, aquele título que foi proposto, tá bom? De qualquer forma, eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês pelo Google Classroom e pelo meu e-mail. E vocês podem me consultar, tá? Sempre que vocês acharem necessário. Um abraço para vocês, se cuidem, tchauzinho!